aqui ao PS. Miguel. O próprio. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Estamos em condições, então, de prosseguir. Um primeiro agradecimento à equipa do Sindel por estar presente aqui, por estar connosco. Vamos começar a audição do Sindicato Nacional da Indústria e da Energia, no seguimento do requerimento verbal do Grupo Parlamentar do PS sobre as consequências do layoff junto dos trabalhadores da Volkswagen Auto Europa e das empresas fornecedoras da Volkswagen Auto Europa. Está connosco na equipa do Sindel o Secretário Executivo Hugo Soares, Soraya Esteves, Gustavo Gaspar, Isidoro Barradas e Rui Nunes. Bem-vindos. Sem mais delongas, usando a nossa grelha habitual para apresentar o requerimento, 5 minutos de intervenção ao Sr. Deputado Miguel Cabrita. Tem a palavra. Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, senhores dirigentes do Sindel, eu gostava, antes de mais, de agradecer a vossa presença nesta audição e, fundamentalmente, aquilo que esperamos é que aquilo que hoje nos trouxerem aqui como informações nos ajude a perceber melhor aquilo que está a acontecer na Auto Europa, perceber as consequências do processo que está a ser vivido. Esta é uma situação que nós temos vindo a acompanhar e que, nos termos mais genéricos, podemos definir como uma situação de layoff que estará a ser aplicado na Auto Europa. E a audição do Sindel, que é feita a requerimento do PS, insere-se num conjunto amplo de audições, aliás, requeridas por outras forças políticas, em particular pelo PCP, que creio que não está ainda presente, e que nós também contribuímos para viabilizar, no sentido de perceber esta situação da Auto Europa. Estão em causa, nomeadamente, audições da Comissão de Trabalhadores, que já fizemos esta manhã, de diferentes sindicatos, o CITESUL, que fizemos também esta manhã e ainda durante o dia de hoje, o Sindel, e teremos nos próximos dias a ocasião de ouvir também a administração e a tutela do Ministério do Trabalho. Estas audições para nós são da maior importância para tentar perceber quais são as consequências para os trabalhadores do layoff que estará a ser aplicado, também de toda a legalidade do processo, do envolvimento das estruturas que representam os trabalhadores, desde a Comissão de Trabalhadores, naturalmente, aos sindicatos que têm presença ativa na empresa, e também para perceber qual é que é o enquadramento do ponto de vista estratégico, do ponto de vista da adaptação da empresa deste layoff, e saber também aquilo que está em causa em termos de futuro e de sustentabilidade da empresa e dos próprios postos de trabalho. Nós sabemos que o layoff, instrumentos como o layoff, são e têm de ser instrumentos de natureza absolutamente excepcional, até pelo alarme e pela incerteza que podem causar. E, portanto, quando são aplicados, quando são convocados, é essencial que estejam assegurados os limites da legalidade e é essencial que haja um diálogo e envolvimento pleno das estruturas que representam os trabalhadores e, desde logo, os sindicatos. E essas eram primeiras perguntas que gostaríamos daqui fazer. Ou seja, qual é a percepção do Sindel no âmbito da sua ação sindical no quadro da Auto Europa e do seu conhecimento da realidade do ponto de vista da legalidade de todo este processo, isto é, se faz sentido que exista um layoff, se todos os procedimentos e passos foram cumpridos, se houve envolvimento de todas as estruturas que representam os trabalhadores e, desde logo, dos sindicatos, e se foram cumpridos os diferentes passos do ponto de vista formal que de alguma forma, estão inerentes a este tipo de processos. Eu quero, aliás, saudar o Sindel pelo trabalho que tem tido ao longo dos anos, não apenas na Auto Europa, mas de modo geral no setor e nos setores em que intervém, e é um sindicato que tem não só uma enorme representatividade dentro do setor, como conquistou uma credibilidade que advém do facto de ter uma postura reivindicativa, mas sempre construtiva na resolução dos problemas e, portanto, e na construção de equilíbrios no diálogo social, e este era um ponto que nós gostaríamos de sublinhar. Gostaríamos também de perceber se no quadro específico da Auto Europa, que, como sabemos, tem um modelo de diálogo social, chamemos-lhe atípico, no quadro das relações laborais em Portugal, mas nem por isso menos efetivo e já com uma longa tradição ao longo dos anos, gostaríamos de saber se têm conhecimento do acordo que foi celebrado com a Comissão de Trabalhadores e se de algum modo lhes parece que esse acordo salvaguarda não apenas os objetivos que estão em causa, mas também os direitos dos trabalhadores e se de alguma forma haveria aqui algo que pudesse ser melhorado do ponto de vista do acordo que foi conseguido.
Temos também preocupação em perceber se, para além dos trabalhadores da Auto Europa, e sabemos que, tanto quanto temos conhecimento, e gostaríamos de ter a vossa confirmação, o acordo que está a ser cumprido, as condições em que está a ser implementado este mecanismo de layoff na Auto Europa, inclui não só um acordo específico no âmbito do layoff, mas inclui também, em parte, os chamados down days que existem no quadro da empresa. Gostaríamos de perceber um pouco qual é a situação, se têm dela conhecimento, dos trabalhadores que trabalham não para a Auto Europa diretamente, mas para as empresas que são de alguma forma fornecedoras e parceiras da própria Auto Europa, porque sabemos que este é um universo bastante mais significativo de trabalhadores e com condições laborais que muitas vezes não se comparam àquelas que existem na Auto Europa. Aliás, mesmo dentro da Auto Europa, a informação que temos e que obtivemos esta manhã é que trabalhadores com vínculos mais precário ou pelo menos distinto daqueles que são os trabalhadores da Auto Europa propriamente dita, portanto, falo nomeadamente de trabalhadores temporários, segundo sabemos, cerca de 100 que existem na Auto Europa, estarão a ser salvaguardados esses direitos. Gostaria também de saber se têm informações a esse respeito. Enfim, é um conjunto de questões relativamente amplo, mas que no fundo se resumem numa só. Qual é o acompanhamento que o Sindel tem sido feito, qual é o seu envolvimento e qual é a percepção, o que é que nos podem transmitir, se para nos tranquilizar ou, pelo contrário, para nos preocupar com o que está a acontecer na Auto Europa, e essa informação para nós é muito valiosa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passávamos então à intervenção inicial do Sindel. Aproximadamente 10 minutos. Terá a oportunidade, depois da ronda dos grupos parlamentares, de fazer uma nova intervenção. Por isso, se achar que há mais coisas para responder, poderá usar também o tempo adicional a seguir. Muito obrigado mais uma vez e tem a palavra. Ora, muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, por nos terem convidado para esta audição. Convém dizer que o Sindel é um sindicato nacional da indústria e energia. É o único sindicato que no setor automóvel, peço perdão, que tem no setor automóvel tem o contrato coletivo de trabalho firmado com a ACAP e, portanto, estamos muito à vontade para falar acerca destes assuntos no setor automóvel. Não sei se quer que eu já responda às perguntas. Posso? Então, se este layoff faz sentido? Bom, lei é lei. Não podemos fugir muito disto, não é? E está no sentido daquilo que a Auto Europa pediu ao Ministério para fins de estruturas e tecnológicas, para a descarbonização, para ter novos produtos. Leia-se produtos aqui assim automóveis, que têm características completamente diferentes daquilo que nós estamos habituados e que carece de certificados ambientais muito diferentes do que temos atualmente. E daí, sim, da nossa parte com alguma reserva, mas desde que esteja assegurado os rendimentos dos trabalhadores e não haver aqui assim despedimentos e a continuidade deles dentro da empresa, faz esse sentido, sim. Esperemos que isto não seja um modo operandi de todas as empresas para fazer isto, que seja situações muito, muito, muito pontuais e raras, mas é o que está descrito na lei e as empresas podem se servir dele, não é? Se houve envolvimento da parte do Sindel e neste processo, tivemos sempre um envolvimento com a Comissão de Trabalhadores. Como é sabido, a Comissão de Trabalhadores dentro da Auto Europa é quem negocia os acordos de empresa, apoiando-se sempre nos sindicatos que têm à volta. Portanto, sim, tivemos sempre envolvimento, tivemos sempre atentos, demos as nossas opiniões e o processo foi contínuo sempre ao longo do processo de negociação. Depois, mais tarde, quando foi a 9 de maio, quando foi dada a informação à Comissão de Trabalhadores, houve depois um processo negocial em que foi concluído a 17/5, portanto 17 de maio, em que, efetivamente, conseguiu-se 100% de remuneração
Portanto, não haver perca de rendimento para os trabalhadores da Auto Europa. À par disto, houve também um acordo com a Auto Europa para que todos os trabalhadores que foram temporários, e são ainda alguns, tivessem os mesmos benefícios e a sua reintegração novamente dentro da empresa. Portanto, até nestes teve-se o cuidado de que não houvesse perca de rendimentos para estes trabalhadores também, que normalmente são os mais lesados. Com os fornecedores, temos o conhecimento de que, pelo menos o Sindel tem o conhecimento, que há 3 fornecedores, 2 deles conseguiram negociar e têm também rendimento a 100%. Um ainda está a negociar e há um terceiro, não faz parte da Auto Europa, portanto presta um serviço exterior, que aí sim tem o layoff puro e duro, como se costuma dizer, não é? E, para além disto, que sabemos também que todos os passos foram feitos com a Comissão de Trabalhadores e, portanto, não me parece que haja aqui assim algo que esteja fora do âmbito, fora de prazos. Em tudo. Falta só falar sobre a ferramenta dos Down Days, não é? Sim. Os Down Days é uma ferramenta que foi criada já há muitos anos, ainda pelo antigo coordenador António Chora, que é uma ferramenta em que todos os empregados da Auto Europa são carregados com 22 dias no início de cada ano. Esses 22 dias normalmente são remunerados pela empresa sempre. São remunerados e é sempre utilizado sempre que a empresa necessita de fazer paragens técnicas e há sempre 2 ou 3 ou 4 dias, conforme negociação cada ano com a Comissão de Trabalhadores, que são down days individuais, em que o trabalhador pode utilizar para seu gozo pessoal. Muito bem, não havendo mais e agradecendo a resposta, passávamos então à intervenção dos grupos parlamentares. Em nome do grupo parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Edson Cunha. O Sr. Deputado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados. Muito boa tarde também e, sobretudo, os meus cumprimentos e agradecimento pela presença dos membros do sindicato do Sindel aqui presentes. A verdade é que nós já estivemos a discutir este assunto durante a manhã, portanto já temos aqui um conjunto de conclusões que prejudicam em muito aquilo que seriam as nossas questões, não só porque já tínhamos essas conclusões da audição da manhã, mas sobretudo porque também fez o favor de ter respondido e, no fundo, houve essa conformidade com aquilo que obtivemos de manhã. A verdade é que nós temos aqui, e muito respeitamos isso, um requerimento, neste caso até 2, no sentido de apurar se este layoff reuniu as condições, se reuniu as regras e, sobretudo, algo importante, se os trabalhadores saíram prejudicados. E conseguimos concluir, mas se eu estiver errado, também agradeço que assim o diga depois quando o sindicato tiver o tempo das suas respostas, mas consegui compreender, sem qualquer tipo de dúvidas, que as regras inicialmente foram cumpridas, e atenção que eu não estou a fazer de advogado da administração nem coisa que se pareça, estou simplesmente a tentar perceber e ver o que não estiver correto para nós tentarmos apurar se assim não foi. Mas que as regras, em termos daquilo que são os formalismos, sobretudo os iniciais, se a Comissão de Trabalhadores foi comunicada, tudo isso foi comunicado, todas as regras subsequentes, se todas elas foram cumpridas, e até agora, quer a Comissão de Trabalhadores, quer o sindicato, o CITSUL, já nos disseram que sim, e o Sindel também o diz. Relativamente àquilo que era importante, nós percebemos algo fundamental também, que houve uma negociação em que os valores, não sendo puro e duro nos 100%,
em termos daquilo que é a remuneração do 100%, esses 100% aproximaram-se através dessa negociação em que conseguiram um conjunto de ganhos. A Comissão de Trabalhadores veio aqui dizer que conseguiu um conjunto de ganhos para os trabalhadores, não só através dessa compensação que conseguiram dos 20%, dos down days, salvo erro, e também outro tipo de situações, nomeadamente a questão dos autocarros, portanto, das viagens e, sobretudo, uma questão muito importante do trabalho precário, portanto, dos trabalhadores que estavam a prazo e que tiveram essa garantia de continuidade após este layoff. Daqui não restam grandes dúvidas ou grandes perguntas para colocar. De qualquer forma, a posição, gostava de reforçar, que dissesse aqui, a posição do Sindel relativamente a este layoff, se acabou por ser concordante ou não com o mesmo, uma vez que iniciou a sua intervenção dizendo que lei é lei e tendo sido cumprida a lei, portanto, pouco restava. Mas não deixo de fazer a pergunta se houve concordância da forma como foi feita. E, sobretudo, uma outra questão que me parece primordial. Havia alternativa da parte do Sindel, haveria alternativa, no fundo nós estamos aqui, se calhar até mais numa discussão teórica do que prática, porque na prática tudo foi cumprido, quais seriam as alternativas viáveis que o Sindel poderia recomendar numa situação destas? E se da parte da Auto Europa, também aqui foi dito mais do que uma vez, há algum tipo de comportamento abusivo relativamente ao recorrer a este tipo de situação, nomeadamente do layoff, numa situação abusiva, quer no passado, quer se esta situação também vos pareceu abusiva. De momento é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, passamos à intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita. Retomar um pouco as questões que fizemos há pouco, a partir também agora das respostas que foram dadas. Bem, uma vez mais agradecer a presença, mais do que a presença também a intervenção inicial em resposta às questões que o PS colocou, e confirma-se que a audição do Sindel vem de facto acrescentar conhecimento àquele que, como foi agora referido, devíamos já acumular, e também uma perspectiva própria do Sindel sobre esta situação, uma vez que a audição do Sindel se insere num amplo conjunto de audições, mas é normal que cada uma das entidades que acompanhem este processo tenha uma perspectiva específica. Do nosso ponto de vista, as respostas que acabam por nos dar vêm confirmar alguns elementos que são para nós importantes, tendo em conta a preocupação e o alarme que questões que são colocadas desde logo sobre a situação de alguns trabalhadores, neste caso são uns milhares de trabalhadores, que dependem diretamente e indiretamente da Auto Europa e tudo aquilo que significa este universo do ponto de vista regional, da Península de Setúbal, da área metropolitana de Lisboa e para o país, são respostas que nos vêm, de algum modo, não diria tranquilizar, mas pelo menos dar um enquadramento muito claro e informações muito claras sobre o que se está a passar. Em primeiro lugar, confirma-se a ideia que vimos formando de que a Auto Europa está a passar por este processo de modo a assegurar condições tecnológicas que são indispensáveis para assegurar a capacidade para responder às novas exigências no plano ambiental. Não só, mas também estas, que sabemos que são cada vez mais exigentes, que vão ser cada vez mais exigentes e não adianta termos ilusões, as unidades fabris que não estiverem preparadas para responder a estes desafios vão pura e simplesmente deixar de poder produzir veículos num horizonte de tempo que não é um horizonte de tempo alargado, pelo contrário, estamos a falar do curto e médio prazo. Estes desafios tecnológicos não são novos. Aliás, quem conhece a história da Auto Europa e do setor automóvel no seu conjunto sabe que passou por transformações tecnológicas de enorme monta ao longo das últimas décadas, mas elas não estão a parar, pelo contrário, estão a acelerar-se. É um setor extremamente competitivo. Aliás, para quem não sabe, imagino que os presentes saibam, a própria Auto Europa compete, mesmo dentro do grupo Volkswagen, compete pela produção de viaturas e, portanto, não é apenas, por vezes disso, faz parte de um grupo. Seguramente que faz, e parte de um grupo felizmente sólido no plano internacional, do qual Portugal faz parte há algumas décadas. Mas dentro desse grupo são as fábricas que oferecem ao grupo Volkswagen melhores condições de produção e melhores garantias, que conseguem atrair para Portugal a produção automóvel. E a Auto Europa tem sucessivamente superado ciclos de competição
dentro do próprio grupo. Aconteceu assim com o T-Rock, felizmente é uma história de sucesso, mas eu recordo, por exemplo, o estudo feito há muito pouco tempo, há muito poucos anos, pela OIT, no qual Portugal foi um dos países participantes sobre o futuro do setor automóvel, e é um estudo muito claro nas consequências dos processos que estamos a viver. Há uma elevadíssima mudança tecnológica, muito acelerada, com a transição para os veículos elétricos, com as exigências da descarbonização, e, à escala internacional, só os países e fábricas que estiverem preparados para produzir nestes novos modelos é que poderão continuar a produzir. Todos os outros vão perder muito rapidamente a possibilidade, não é perder volume de emprego, é provavelmente terão de fechar, e portanto, as fábricas vão ter mesmo que se adaptar. E aparentemente este processo insere-se nesta adaptação, que é não apenas inevitável, como muito provavelmente inadiável. Agora, resta saber em que condições é que está a ser aplicado o layoff e todo este processo, e pelo que percebemos também da informação que nos trazem, como aqui foi dito, lei a lei, em questões tão delicadas como o layoff, tem mesmo que ser assim. Aparentemente, haverá um enquadramento dentro do quadro da necessidade de adaptação por motivos tecnológicos. Em termos de processo, depois do que nos dizem, depois do que também foi o relato da Comissão de Trabalhadores durante a parte da manhã, não temos grandes dúvidas de que, pelo menos, os passos de informação e de negociação, não apenas em termos formais, mas substantivos, como aliás é a tradição no quadro da Auto Europa, com diálogo efetivo, terá sido assim, aliás tem sido assim ao longo dos anos, por vezes com momentos de tensão inerente a estes processos muito vincada, mas mais uma vez esse diálogo existiu. E uma questão que sinalizaram, e compreendemos inteiramente que assim seja, o facto de ser absolutamente essencial neste processo assegurar que ele era conduzido sem perda de rendimentos para os trabalhadores, e aparentemente isso estará a acontecer, pelo menos no que diz respeito aos trabalhadores da Auto Europa, aos temporários que estão inseridos dentro da própria empresa e, segundo percebemos, pelo menos uma boa parte, ou uma parte dos fornecedores diretos da Auto Europa. Eu gostaria de sublinhar que, não estarei enganado se disser, que, na verdade, os processos de layoff nem sempre asseguram os direitos na íntegra aos trabalhadores, em particular em termos salariais. A lei permite que assim não seja, mas, aparentemente, no caso, a Auto Europa está a ir além daquilo que a própria lei exige e, num quadro de negociação com as estruturas dos trabalhadores, estará a assegurar, e nós saudamos que assim seja, porque evidentemente são processos difíceis, que implicam tensão, que implicam preocupações sobre o futuro, que podem implicar perdas no presente e, portanto, saudamos que assim seja. De modo que a pergunta que gostaria de fazer também neste âmbito genérico é se há alguns pontos de preocupação que tenham sobre este processo e algo mais que nos queiram acrescentar à informação de que já dispomos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então a palavra ao Sr. Deputado João Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado, tem a palavra, se faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar os senhores deputados e cumprimentar os elementos do Sindel pela presença na nossa comissão. Também fazendo uma nota prévia, já estamos desde de manhã a fazer estas audições por causa do layoff da Auto Europa e salientar a importância da Auto Europa para a Península de Setúbal e para o próprio país, que é uma empresa bastante importante. E eu faria aqui um pequeno enquadramento. Estamos a falar de layoff que está previsto na lei e não só aqui de manhã, acho que houve alguma confusão com o termo que só em situações de crise é que podia ser recorrido, mas realmente existem motivos estruturais e tecnológicos, que acho que é o caso que se aplica aqui para a aplicação do layoff. E a primeira pergunta que eu colocaria, muito concreta, era se, na vossa opinião, este layoff, na vossa opinião, cumpre esses requisitos legais. A outra pergunta que ia colocar, disseram que durante o período em que foram informados de que ia entrar o layoff, tiveram algumas negociações e que deram a vossa opinião sobre esse layoff que ia ser aplicado. Qual é essa opinião que nós não percebemos bem? Outra situação bastante concreta, e acho que esta é a mais importante, é, na vossa opinião, este layoff que leva à reestruturação na empresa para, pensamos nós, continuar com a elaboração ou até aumentar essa elaboração, se esta alteração tecnológica podia ser feita de maneira mais faseada para não implicar estas necessidades de layoff, ou se esta exigência de ter que parar para fazer essas alterações seria extremamente necessária. Ou seja, em bom rigor, é
a viabilidade e a continuidade da Auto-Europa em Portugal, que é isto que estamos a falar, podia estar em causa se não fossem feitas estas alterações? Esta é uma pergunta bastante concreta. Outra situação, tem-se falado aqui bastante do parque empresarial da Auto-Europa e das empresas envolvidas, que sabemos que é muitas, mas também acho que temos-nos esquecido aqui de perguntar se também houve um cuidado, porque há fornecedores em todo, aliás, em todo o mundo, mas vamos cingir a Portugal, pelo país inteiro há fornecedores da Auto-Europa, se esses também foram acautelados, todos os fornecedores que há pelo país, e são bastantes, se foram acautelados. Nós temos informação, inclusive, recentemente, desde o ano passado, o layoff também que tiveram na Auto-Europa, que houve empresas, inclusive, que forneciam, que deixaram de ter contratos com a Auto-Europa, se esses também foram acautelados ou se nem sequer temos informação. O que é que aconteceu com esses? Tem essa informação ou não? E eram só estas perguntas que deixaria. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria, então, de imediato, na ausência do Grupo Parlamentar do Iniciativa Liberal, para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, enfim, já fomos tendo ao longo das audições que realizámos bastante informação sobre este assunto, mas, no fundo, e vou repetir um pouco algumas perguntas que já foram feitas, mas o que importa aferir são duas coisas diferentes. Primeiro, qual é a vossa opinião sobre a legitimidade do recurso ao layoff, se esta operação se enquadra ou não na lei do layoff, embora não seja da competência dos sindicatos fazer essa avaliação, mas podem ter uma avaliação, podem achar que se integra mais ou menos no escopo da lei do layoff. Nós tivemos aqui o CIT que entendia que não se enquadrava. Portanto, esta é uma primeira questão, a montante, enquadra-se, não se enquadra, não cabe aos sindicatos avaliar, não são os sindicatos que validam ou não, mas podem ter uma opinião. E, portanto, qual é a vossa opinião? E se haveria uma alternativa melhor do que o recurso ao layoff, nomeadamente utilizando os recursos próprios da empresa para, sem perda de remuneração, fazer esta adaptação e esta reconversão tecnológica. Sem perda de remuneração para os trabalhadores, naturalmente. A segunda questão é, estando em cima da mesa o layoff, como é que se minimizava os prejuízos para os trabalhadores que resultam da aplicação do layoff, porque, como sabemos, durante o layoff, além da despesa ser assumida pela Segurança Social, pelo menos em parte, os trabalhadores têm uma perda de rendimento. E sobre isso também já ficou mais ou menos claro que acompanharam as negociações que foram feitas e que, no âmbito das negociações conduzidas pela CT e que foram depois validadas pela CT, junto dos trabalhadores, se garantiu que havia um pagamento de 100% da remuneração, se garantiu a proteção dos trabalhadores temporários ou a inclusão dos trabalhadores temporários nesse mesmo regime do layoff pago a 100%, embora houvesse os fins de semana, o trabalho aos fins de semana que não era pago. E é mais ou menos esta a informação que nós temos. E, portanto, no fundo era perguntar-vos o que é que poderia ter corrido melhor, o que é que se deve acautelar para o futuro e também se vos parece que o layoff deve ou não ser utilizado para este tipo de situações. No fundo, acho que é isto que estamos a discutir. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os dirigentes do Sindel e gostaria de fazer aqui algumas observações. Uma primeira, dizer que, aliás, temos-lo dito e durante a manhã também o dissemos, não está em causa os investimentos para a modernização e inovação do processo produtivo. Aliás, nós concebemos e entendemos que no âmbito da estratégia para o desenvolvimento económico no nosso país, além da aposta que é necessária fazer na produção nacional, deve haver, de facto, modernização do processo produtivo. A questão aqui é a utilização do recurso layoff para a realização destes investimentos. Estamos a falar de investimentos que são programados, que são previstos. O layoff, a sua utilização, de acordo com da forma como está colocado, é um instrumento para a situação de crise empresarial e, neste caso concreto, não houve aqui qualquer tipo de imprevisto.
poderá, contudo, ter havido algum planeamento não ter sido tão adequado, mas imprevisto não há, são investimentos que estavam previstos, que estavam programados por parte da empresa. E, portanto, aqui é que nos suscita as preocupações e as dúvidas, porque estamos a falar de uma empresa que integra um grupo multinacional, que tem lucros que são extraordinários, esse mesmo grupo, aliás, a empresa que tem beneficiado também de inúmeros apoios públicos, portanto, tem toda a capacidade, do ponto de vista económico e financeiro, para assumir os investimentos que são necessários para a modernização e para a inovação da fábrica. É uma responsabilidade por parte da empresa. Não se compreende, havendo todas estas condições, aliás, aquilo que a informação que se dispõe, e ela foi também dita hoje de manhã, é que tem a perspectiva de produção em termos de número de viaturas para 2024 é até superior à produção de anos anteriores. Portanto, a empresa tem uma expectativa de poder vir a produzir mais. Aliás, ao longo dos anos tem vindo inclusivamente esse aumento de produção de número de viaturas nesta fábrica. E, portanto, não se compreende, não nos parece que haja aqui qualquer crise empresarial e por isso é que não se compreende o recurso ao layoff. Estamos a falar de recursos públicos da Segurança Social que devem ser utilizados para a proteção social dos trabalhadores e não para financiar os investimentos da empresa. De certa forma, aquilo que parece é que está aqui, por parte da Autoeuropa, uma procura de financiamento alternativo para a realização dos investimentos que pretende fazer. Ficou também o conjunto de elementos que foram transmitidos, aquilo que coloca é que a remuneração mensal dos trabalhadores na Autoeuropa não é a mesma, estando em layoff ou não estando em layoff. A remuneração tem diversas componentes, o salário e depois demais componentes. O salário foi assegurado, mas há componentes que não foi assegurada. E, portanto, há aqui, não podemos dizer que a remuneração seja a mesma e que tenha sido toda assegurada na íntegra. Tivemos também elementos, porque esta é também uma preocupação que tivemos, a lei estabelece que são necessários um conjunto de documentos a acompanhar o pedido de layoff e em maio, à data de 23 de maio, a Segurança Social e 27 de maio, a ACT, estas entidades ainda não tinham qualquer conhecimento desta intenção por parte da Autoeuropa, nem dispunham de qualquer elemento relativamente a esta matéria. E, mais recentemente, porque já tivemos a oportunidade de questionar o Governo sobre esta questão, o Governo responde-nos, é uma resposta de 28 de junho de 2024 e diz que, segundo informações do Instituto da Segurança Social, na presente data não se encontra deferida nenhuma medida de layoff respeitante à empresa Volkswagen na Autoeuropa, não obstante terem sido submetidos 4 pedidos para layoff e que diz estarem enquadrados no estado de inválido. Portanto, da parte, a resposta que aqui está é que da Segurança Social não houve qualquer deferimento para este layoff, mas os trabalhadores como é que é possível iniciar um processo de layoff sem haver deferimento por parte da Segurança Social? Eu não vos estou a questionar diretamente sobre isto, estou a colocar a questão, de facto, como elemento de preocupação. Nós tivemos a oportunidade portanto, quanto à legalidade, parece-nos que há aqui várias questões que suscitam preocupações quanto à legalidade da utilização deste layoff, até tendo em conta este elemento mais recente, para além de os documentos, ou seja, segundo a informação que também foi prestada, não foram logo disponibilizados de início e alguns só foram mesmo disponibilizados já muito próximo da data em que iria iniciar o próprio layoff. Tivemos a oportunidade também de tomar conhecimento que o Sindel fez alguns comunicados no dia 10 de maio, dirigido aos trabalhadores da Autoeuropa, em que dizia nesse comunicado que não ter nada a opor quanto
se aplica o layoff dentro do regime legal, mas que há um comunicado também de 23 de maio, este dirigido aos trabalhadores do parque industrial, em que refere que estranha a forma fácil com que as empresas recorrem a esta ferramenta legal, que apenas devia de ser admitida para fazer face a situações de crise empresarial e não para permitir maiores lucros à custa da segurança social. São dois comunicados que são do Sindel. Parece-me que há aqui algumas contradições, mas aquilo que queria aqui Muito colocar... bem, para terminar então. Sim, mesmo para terminar, é de facto, há várias dúvidas, quer do ponto de vista da utilização para investimentos programados. Não houve qualquer imprevisto, alguma situação que não se tivesse a contar que tivesse acontecido e imprevista. E com tudo o que isto implica, quer do ponto de vista dos trabalhadores, mas com o recurso a dinheiros públicos da segurança social e que estamos a falar devem ser utilizados para a proteção social dos trabalhadores. Muito obrigada. Muito bem, senhora deputada. Damos então por finda a ronda de intervenções dos grupos parlamentares e o Sindel então terá, foram 5 grupos parlamentares, aproximadamente, digamos, indicativamente 25 minutos para poder responder. Eu devo já dizer que pode usar menos, não se apoquentem, mas 25 minutos é o tempo limite. Muito bem, tem a palavra. Eu espero ter conseguido captar todas as perguntas. Portanto, vamos começar com o grupo parlamentar do PSD. Sim, houve sempre a preocupação da parte tanto da CT como do sindicato do Sindel de a remuneração dos trabalhadores da Alta Europa estar sempre assegurada a 100%, e tanto nas várias componentes, na parte da segurança social, parte da empresa, a empresa paga também 14% acima e mais os 20% que são feitos pela forma dos down days. Portanto, por cada 5 dias o trabalhador dispensa um down day na sua conta. Quanto a esta discussão que disse teórica da recorrência do layoff, o layoff é uma ferramenta muito lesiva para o trabalhador, extremamente lesiva. Cabe aos sindicatos, não estou a falar só do Sindel, mas cabe a todos os sindicatos que seja o menos lesível possível. Se irá a Alta Europa, a Volkswagen Alta Europa, utilizar mais à frente, não sabemos. E há sempre aqui um risco muito grande. E esse risco nós tememos sempre, e por isso é que a recorrência ao layoff não é algo que seja fácil para qualquer sindicato. Que seja mais tarde feito de uma forma pura e dura. Esperamos que isso nunca aconteça. E não aconteça nem com a Volkswagen Alta Europa, assim como todas as outras empresas. Que haja sempre um motivo de diálogo para se poder avançar. Grupo parlamentar do PS. É um bocado isto que nós estávamos a falar, que falei agora em resposta ao PSD. É a nossa preocupação também com a questão do layoff. É exatamente essa. É não ser usado de forma recorrente, sempre que haja qualquer problema. Cabe também aos senhores deputados, e a esta Casa da Democracia, provavelmente verificar esta lei do layoff não ser tão lesiva para os trabalhadores. É uma forma apesar de que o layoff é criado de forma para não haver despedimentos, só que há períodos muito lesivos para os trabalhadores que têm contas para pagar, etc. Sou deputado do Chega.
A nós não nos cabe questionar o cumprimento do layoff. Cabe-nos como é que eu hei de ter aqui uma figura? Assegurar que não haja atropelos. É a lei do layoff. E para isso utilizar as várias ferramentas como o Ministério do Trabalho e a ACT. Que a ACT, nestes casos, e na nossa opinião, tem que, de uma forma ostensivamente, verificar se estão todos os requisitos a serem cumpridos ao longo do período do layoff em cada empresa. No Parque Industrial, efetivamente, aquilo que nós sabemos, ainda em resposta ao Chega, sabemos que existe mais de 2 empresas que recorreram ao layoff e que tiveram o mesmo critério de pagamento a 100%, não lesando os trabalhadores. Há uma terceira que está ainda em negociação e as outras, uma grande parte do que nós temos conhecimento, como têm outros clientes, não vão parar a sua capacidade de produção. E outras que estão a fazer produção para stock. A Auto Europa está com uma produção muito elevada. É o carro mais vendido da Europa neste momento. É um sucesso que estamos a ter dentro da Auto Europa e há fornecedores que têm necessidade de terem stock, porque trabalhar com stocks mínimos está-lhes a ser também lesivo. Portanto, uma grande parte das empresas está a trabalhar e continua a trabalhar. Sim, e é benéfico também. Bloco de Esquerda é a mesma resposta à legitimidade. Podemos questionar várias coisas, mas efetivamente é o que está na lei, aquilo que nos cumpre como sindicatos é que não haja atropelos, de maneira nenhuma. PCP. Efetivamente, a Auto Europa tem lucros enormes, aliás, a Volkswagen tem lucros enormes. Compete, como já foi dito aqui assim, compete com as próprias fábricas da Volkswagen para ter produtos. Esta renovação que está a existir dentro da Auto Europa faz com que esteja mais aberto para novos produtos que, de outra forma, não existiriam. Se era necessário um layoff, não lhe sei responder. Não sei. Se há outros mecanismos que poderiam ser feitos e estar a construir carros ao mesmo tempo para que o T-Roc continue a ser um carro de sucesso, não sei. Como sindicalista, aquilo que me interessa a mim é os direitos dos trabalhadores, é os trabalhadores terem trabalho digno, é terem a sua remuneração no final de cada mês. É esse o objetivo, e terem mais direitos. Quanto à questão que teve sobre esta remuneração a 100%, não é totalmente a 100%, que existe os prémios de fim de semana. O prémio de fim de semana existe se a pessoa não trabalhar, não ganha esse prémio, se a pessoa trabalhar, ganha esse prémio. Não foi contemplado, infelizmente, gostaríamos que ele também tivesse sido contemplado. E penso que respondi, não sei se haverá mais alguma pergunta. Muito obrigado. Presumo que procurou responder individualmente a cada grupo parlamentar e, sendo assim, no quadro desta audição, não havendo mais, agradeço ao Sindel ter vindo e muito obrigado pela disponibilidade. É uma disponibilidade também para ouvir o Sindel noutras circunstâncias e por isso a Comissão
de trabalho está disponível sempre que o Sindel entender por pertinente. Terminava a nossa audição de hoje, os nossos trabalhos de hoje, agradecendo a presença de todos. Muito bem, muito obrigado.